Bem-vindos a mais uma aula de computação gráfica. Eu sou o professor Aldo van Wangenheim, essa disciplina INI 5420 do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós vamos ver a segunda parte do capítulo 4 da nossa disciplina, que versa sobre sistemas de coordenadas normalizados e clipping. Então hoje a gente vai se concentrar em clipping, que é a parte de processamento de eficiência, processamento de visibilidade das nossas primitivas geométricas. Vamos primeiro entender dentro do contexto da disciplina como é que isso aqui se encaixa. Então vocês estão vendo aqui a timeline da disciplina. Tá? Nós temos a primeira parte da disciplina, que é a parte de computação gráfica básica. Então esse assunto ainda está aqui dentro da parte de computação gráfica básica. E dentro dessa parte de computação gráfica básica é aqui o terceiro item. A gente tem mais um monte de coisas ainda que nós vamos ver para nós terminarmos o assunto, que todo ele junto vai permitir a você desenvolver um sistema gráfico interativo básico baseado em modelos de arame. Depois disso, vamos para os outros tópicos aqui, que são tópicos que a gente considera de computação gráfica avançada. Então, se você não assistiu à aula passada, que é a aula sobre sistemas de coordenadas normalizados, por favor, vá e assista antes de ver esta, porque é necessário saber o que eu ensinei na aula passada para que você compreenda o que nós vamos discutir hoje. Então, o que é clipping? Se a gente traduzir o termo, ele é picotar, cortar, tirar pedaços fora. A ideia do clipping, o que é? É uma forma de você tornar a computação gráfica mais eficiente. Em que sentido? Você calcula de antemão o que é visível, o que vai ser visível, o que eu vou poder pintar na tela do computador do usuário, para só depois disso calcular a aparência destas coisas, ao invés de eu ficar calculando a aparência de todo o meu mundo quando eu estou olhando só para um pedaço dele. Então, a gente chama isso de pré-processamento de visibilidade e torna a computação gráfica muito mais rápida. Todo o sistema de computação gráfica, por mais simples que seja, menos aquele que vocês implementaram até agora, porque a gente ainda não ensinou, implementa algum tipo de clipping. E a gente vai ver hoje os algoritmos básicos de clipping que a gente precisa saber para implementar um sistema gráfico interativo baseado em modelos de arame. Muito bem. Vocês lembram do vídeo que eu mostrei na aula passada? O vídeo tinha duas partes e na primeira parte a gente mostrou esse sistema de visualização de projeto arquitetônico aqui. Se você não assistiu o vídeo, volte para a aula. Já aquele vídeo é importante. Então, a gente discutiu aqui que eu posso, num sistema desses, por exemplo, colocar o meu projeto inteiro na tela. Se eu coloco o meu projeto inteiro, e vocês estão vendo aqui um andar inteiro do hospital universitário, tá? Não tem problema. Perfeitamente possível. Tá? Agora, vamos supor que eu queira dar um zoom e ver um pedaço apenas do meu projeto. Tá? Por exemplo, aqui um determinado laboratório de informática, tá? Esse é o laboratório da telemedicina que estava projetado para ser nesse andar do prédio, acabou não sendo ali, mas isso não é importante. Tá? Então, o que acontece nessa situação? Uma grande parte do projeto não é visível. Tá? Então, é muito mais interessante eu saber de antemão que essa parte do projeto é não visível e eu poder, inclusive, determinar que vai ter partes do projeto, como a gente vê num canto aqui, paredes, por exemplo. Ali do outro lado tem mais uma parede que some, uma mesa que está pela metade, uma bancada que está pela metade. Tá? A gente vê que essas coisas ou desaparecem ou aparecem só pela metade, poder definir isso. E na hora de eu calcular a visualização, eu fazer esse cálculo apenas em cima daquilo que eu vou ver depois.
Isso fica ainda mais evidente a hora que eu vou, por exemplo, para este vídeo aqui, que foi o segundo vídeo que eu mostrei para vocês, um exemplo do mundo criado em Minecraft. Em 3D, a gente ainda tem a questão de que as coisas têm um lado da frente, um lado de trás. Às vezes tem um lado do lado também, e todos esses outros lados, a não ser o lado da frente, eu não estou vendo. Então, não faz sentido eu calcular a aparência, por exemplo, do lado de trás desses castelos esquisitos que vocês estão vendo aqui, porque o usuário não está enxergando. Então, eu preciso ter um método eficiente para calcular o que vai ser visível e o que não vai ser visível, para que, no próximo passo, quando eu for calcular a aparência disso, eu faço só sobre as coisas que eu sei que o usuário vai enxergar. E eu descrevo o resto, pelo menos naquele frame, naquele quadro da minha viagem por esse mundo virtual. Então, a gente vai começar vendo como é que a gente faz isso com primitivas geométricas e nós vamos à medida que nós formos avançando, que na verdade esse é o processo que se faz para tudo, mesmo para 3D muito complexas. A única diferença está que o cálculo de visibilidade, o na frente, o que está atrás, em 3D, vai usar um segundo algoritmo, que é o algoritmo do Z-Buffer, que a gente não precisa ver em 2D. Quando nós formos lá para a parte de computação gráfica avançada, nós vamos ver 3 algoritmos-chave para visualização 3D, e um desses vai ser o algoritmo do Z-Buffer. No momento, o que nós vamos ver são algoritmos de clipping. E aqui tem uma questão bem importante. Os algoritmos de clipping, eles usam tanto matemática quanto heurísticas, então eles são algoritmos que, de um ponto de vista de computação, muitos deles têm um fluxo bastante complexo, outros são relativamente compactos, mas eles fazem uso massivo de alguns conceitos matemáticos. Então é importante você prestar bastante atenção e estar ciente que, eventualmente, você vai precisar pegar os seus livros de geometria descritiva, geometria analítica e álgebra linear que você usou lá no ensino médio e rever uma coisa ou outra para que você esteja familiarizado com todos os conceitos que nós vamos apresentar aqui. Alguns conceitos eu vou só voar por cima, porque a gente espera que você tenha visto isso para o vestibular. Tá? Se você não lembra mais, é importante você resgatar esse material e dar uma revisada. Então, existem 2 conceitos no clipping que são importantes. Um deles, a clip window, que é aquele recorte do mundo que você escolhe para ser visualizado. A gente conversou bastante sobre a window na aula passada, onde a gente viu que num sistema gráfico a window tem o seu próprio sistema de coordenadas, ela ao mesmo tempo é um objeto que está lá no mundo, mas ela também tem um sistema de coordenadas dela mesma, e ao mesmo tempo ela vai ter uma outra transformação para cima, que é a transformação transformada de viewport, que é aonde você pega e começa a desenhar coisas. Então a gente tem esses 3 níveis, e o clipping ele ocorre todo ele nesse nível clipping, lá na descrição do mundo, e a gente não faz clipping na hora que a gente desenha o troço na interface do usuário. A gente faz clipping aqui no meio. Tá? Então a gente transporta para o sistema de coordenadas da Windows para daí clipar, e aí sim a gente tem só sobram as coisas que são visíveis, e essas nós vamos transportar para a interface do usuário e lá. No 3D esse desenho vai ser complexo, porque tem shading, tem um monte de coisa. Por enquanto o nosso desenho vai ser algo muito simples, e a gente já viu a transformada de viewport, viu que ela é algo bem simples. Muito bem. Existem vários tipos de clipping. Tá? O clipping de pontos, o clipping de linhas, o clipping de áreas ou de polígonos, o clipping de curvas e o clipping de texto.
O que a gente vai ver dessa lista de coisas na nossa disciplina? O clipping de pontos, vocês aqui, vocês na prática não vão usar. O clipping de linhas é o mais importante. A grande maioria das coisas em computação gráfica acontecem na forma de polígonos que se juntam para formar faces, que se juntam para formar sólidos. Tá? E o clipping de polígonos, o clipping de linhas ali é muito importante, tanto que nós vamos ver 3 algoritmos diferentes para fazer a mesma coisa, tá? Para que você entenda várias possíveis abordagens para você resolver esse problema. Pois nós vamos ver também clipping de polígonos, eu vou mostrar 2 para vocês, um antigo muito conhecido, mas não muito eficiente, um modelo um pouco mais interessante, um pouco mais moderno. E vocês vão implementar o clipping de polígonos também, apesar de que você pode simular clipping de polígonos com clipping de linhas, a gente vai implementar o clipping de polígonos e vocês vão usá-lo em todos os objetos que são faces de objetos 3D ou que são polígonos sozinhos no mundo de vocês. Tá? O clipping de curvas, tá? Ele é uma extensão do clipping de linhas e eu não vou ensinar hoje. Quando a gente estiver falando de curvas paramétricas, aquelas que vocês já viram lá em cálculo numérico, a gente vai ver de novo curva de Bézier, curva B-spline, nós vamos conhecer uma outra que é a curva de Hermite, que é interessante para a gente aprender o conceito do ponto de vista da computação gráfica. Não é interessante para a gente usar, mas isso é uma coisa de futuro, a gente vai ver quando chegar lá. O clipping de texto é uma coisa muito específica, a gente não vai olhar aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas a gente não vai implementar. Tá? Então vamos lá. Tá? O clipping de pontos é muito, muito simples. Tá? Se você tem um objeto que é apenas um ponto representado em coordenadas da window, tá? O ponto vai ser visível se as coordenadas dele satisfizerem estas 2 inequações. Ou seja, se o x do ponto estiver entre os limites verticais da window e se o y do ponto estiver entre os limites horizontais da window. Isso é muito, muito trivial de você calcular. Né? E, inclusive, esse é um clipping que toda a superfície de desenho de linguagens de programação de alto nível possui. Então, o que você hoje está fazendo em computação gráfica, o seu sisteminha que você desenvolveu até agora, ele já tem a capacidade de fazer você navegar com a window ou da zoom, etc. Quando você, por exemplo, dá um zoom in e aumenta as coisas, tem coisas que saem fora do campo de visão, mas elas não saem pintadas pela tela do computador. Tá? Também não saem pintadas pelo resto da interface do seu programa. Tá? O que cai fora do seu canvas, tá? Não é pintado. Por quê? Porque todo widget de desenho, como um canvas, vai ter um clipping de linhas embutido. Tá? Isso é o que está escrito aqui. Tá? Isso significa que hoje o seu sistema gráfico ele não está pintando as suas componentes, os seus objetos do mundo pelo meio da interface, vazando o seu canvas, porque o canvas faz uma crítica. Só que ele faz uma crítica muito simples. Tá? Você manda desenhar uma reta, ele vai renderizar essa reta com uma coleção de pontos e ele vai clipar cada ponto individualmente. Então, se você tem um mundo muito complicado e você mostra um pedacinho pequenininho dele, o que vai acontecer? O seu canvas vai pegar e vai mandar pintar tudo aquilo e aí vai, ponto a ponto, olhar para ver se aparece ou não. Então, isso é extremamente ineficiente. Por enquanto, vocês estão fazendo assim, mesmo sem saber que estavam fazendo assim, porque a gente consegue fazer funcionar. À medida que o mundo ficar mais... O mundo de vocês, o mundo gráfico, né, ficar mais complicado, vocês não vão mais conseguir fazer isso dessa maneira, porque o sistema vai perder tanto tempo calculando a visualização de um monte de coisa que depois ele não desenha, né, que
ele vai travar em algum momento. Então, a ideia é a gente não delegar o clipping ao widget de interface, mas sim nós mesmos fazermos um clipping mais inteligente. Então, no sistema gráfico interativo de vocês, vocês vão ter que implementar o clipping de pontos. Tá? A gente não escapa disso, apesar de que o clipping de pontos ele já existe no objeto de interface que vocês estão usando. No clipping de linhas, então nós vamos ter vários relacionamentos entre um segmento de reta e a window. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Vocês estão vendo 5 segmentos de reta diferentes. Alguns passam por dentro da window, outros estão na window, outros estão fora da window. E se nós olharmos aqui, depois da clipagem, o que deve ficar aqui, que é o que vai ser visível para o usuário? É isso que apareceu agora aqui do lado direito da imagem. A reta P1, P2, ela estava completamente dentro da window e continuou ali. A reta P5, P6, ela foi clipada a oeste e deu um pedaço. A reta P7, P8, por outro lado, passa na diagonal pela frente da window aqui e ela perdeu tanto o início quanto o fim dela, e ficou aqui na diagonal entre as duas bordas da window. Então, é isso que nós temos que determinar. Em alguns momentos você não tem que fazer nada, como na reta P1, P2. Às vezes você tem que cortar um pedaço fora, às vezes 2. E vai ter segmentos de reta. Na verdade, a grande maioria do seu mundo não vai ser visível numa situação normal em que você estiver navegando pelo mundo e olhando apenas alguns pedaços. Mas mesmo esses 2 segmentos aqui que não são visíveis, eles têm situações que são bem diferentes. Observe o segmento P3, P4 aqui, tá? Ele é um segmento que está todo ele no quadrante oeste. Ele não passa da borda superior, não passa da borda inferior, está lá. É fácil determinar que esse segmento ele está fora da window. Já o segmento P9, P10 aqui, ele é uma situação bem mais complicada. Você vê que aqui ele foi todo clipado fora. Mas se o 10 estivesse um pouquinho mais abaixo, essa reta estaria cortando um pedaço da window e estaria aparecendo. Então, na verdade, está lá no segmento noroeste, o P10 está no segmento leste. Então, isso aqui passa por vários segmentos, se nós considerarmos que o Windows está no centro, nós temos norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, sudeste, nordeste e sudeste. Então, quando acontece de uma reta atravessar quadrantes assim, isso é bem mais difícil, a gente já vai ver isso. Então, conjunto de situações que um segmento de reta tem com a window são esses que vocês estão vendo aí. Tá? Se estiver completamente dentro da window, a gente desenha. Se estiver completamente fora, a gente não desenha. E se estiver parcialmente dentro, você tem que determinar que parte você vai desenhar e que parte você não vai desenhar. Então, os algoritmos de clip, eles servem tanto para determinar, primeiro, tem alguma coisa desse objeto que é visível, e se tiver, que parte do objeto é que é visível e que parte que não é visível. Tá? Isso é uma questão importante porque quando um objeto é parcialmente visível, a gente tem que determinar uma posição para cortar este objeto. Então, pensando em como é que a gente vai trabalhar com retas, tá? A primeira coisa que vem à mente é, bom, eu aprendi lá no ensino médio, né, a fazer cálculo de intersecção de retas. Né? Se eu não tenho nenhuma informação sobre como que as retas cruzam, eu posso resolver um sisteminha linear bem simples e com isso calcular. Tá? Agora imagina o seguinte, você tem 4 retas que determinam as bordas de uma window e você vai pegar para cada segmento de reta que está no seu mundo, e isso podem ser milhares de segmentos de reta, milhões de segmentos de reta, você vai
resolver 4 sistemas lineares para tentar achar aonde que está o ponto de intersecção e ver se esse ponto de intersecção está em cima da window ou não. Tá? Isso não é praticável. Então, o que na prática a gente faz? Os algoritmos de clipping de retas que vocês vão ver são algoritmos que sim, as equações paramétricas da reta, que vocês estão vendo aqui, e já viram no ensino médio em algum momento, tá? E provavelmente viram em cálculo 1 também de novo. Tá? Mas, ao invés da gente cegamente sair resolvendo sisteminhas de equações lineares, 4:1, para todos os objetos que existem no mundo, a gente vai usar um conjunto de heurísticas. Tá? Então, são algoritmos que foram elaborados no sentido de otimizar ao máximo, né, esse processo, no sentido de eliminar ao máximo de antemão o que não é visível com certeza e não interessa. Tá? E mesmo para aquilo que sobrou, onde a gente tem que verificar se é visível ou não, tá? Os algoritmos têm heurísticas que facilitam isso. Então nós vamos ver 3 algoritmos que usam 3 enfoques, 3 abordagens completamente diferentes. O mais antigo deles é o algoritmo de Cohn-Sutherland. Ele é lá da década de 1960, tá? E ele usa uma ideia que é uma ideia que eu já expressei para vocês quando eu falei oeste. Tá? Ele usa quadrantes. Tá? E ele usa simplesmente códigos binários para identificar em que quadrantes que estão os extremos de um segmento de reta. Tá? Então, olhem essa figura aqui. A gente vê assim, o quadrante central, tá, é um quadrante representado por 4 bits, onde todos são 0. Tá? E em relação a ele, nós vemos aqui, tá, mais 8 quadrantes, aonde você sempre tem isso. Tá? O bit 1, ele vai indicar que nós estamos em cima. O bit 2, ele indica embaixo. O bit 3 indica direita ou leste. E o bit 4 indica esquerda ou oeste. E aí você tem, nos quadrantes puros, você só tem um bit. Tá? E nos outros quadrantes diagonais, você vai ter 2 bits que são 1, e lá no quadrante central, você tem todos os bits 0. Tá? E com isso, com um código que é só 4 bits na memória, você tem que lembrar que é um algoritmo da década de 1960, então memória era uma coisa que não existia muito, tá? Mas apenas com 4 bits você consegue identificar aonde que está um extremo, ou seja, com 8 bits, 1 byte, eu represento a posição dos 2 extremos de um segmento de reta. Isso é extremamente econômico e é bem fácil da gente determinar. Então, o valor 1 em qualquer posição significa que o ponto está nesse quadrante, e é muito fácil pegar algumas inequações muito simples e identificar se o ponto está acima, abaixo, à direita ou à esquerda da window, e com isso eu já defino de cara em qual quadrante ele está. Cálculo bastante simples de fazer. Tá? E aí, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou comparar só esses códigos binários dentro de uma heurística, e com isso eu consigo saber se um segmento de reta está completamente dentro, não preciso calcular nada. Está completamente fora, então preciso calcular nada. É um segmento meio na diagonal, pode ser que cruze ou não, vou ter que calcular 2 possíveis intersecções. É um segmento onde um ponto está dentro e o outro está fora, vou ter que calcular uma intersecção. Então isso reduz enormemente o meu esforço e inclusive me diz se a minha intersecção vai ser em cima, vai ser embaixo, vai ser à direita, vai ser cegamente resolvendo sistemas de equações, porque na verdade eu sei contra qual das bordas eu vou clipar,
e eu clipando especificamente contra uma das bordas, eu já tenho o valor de x ou de y, dependendo qual a borda, eu só preciso calcular o outro. Então, a gente vai ver, ficou muito mais fácil por esse processo. Tá? Muito bem. Então, aqui nós temos os region codes, aqui nós temos retas. Tá? Então, agora vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês o algoritmo geral de Cohen-Sutherland. Vocês vão ver que ele tem bem pouca matemática, mas ele tem uma heurística longa e elaborada. Tá? Então, os algoritmos de Klein, eles são assim, ou eles vão para o lado matemático, então são normalmente algoritmos complexos, mais difíceis da gente entender, tá bastante, tá? Ou são algoritmos que não usam muita matemática, mas usam uma heurística, vão fazendo testes. É o caso do Cohen-Sutherland. Tá? Ele é um algoritmo longo, cheio de testes. Então, a gente começa olhando aqui, o passo 1 é associar códigos aos extremos. Tem uma regra muito simples. Para as coordenadas x, eu vou aplicar, tá, esses dois testes aqui. E para a coordenada y, eu vou aplicar essas duas regras aqui embaixo. Então, eu tenho quatro regras aqui, muito simples. Tá? Das duas extremas desse segmento de reta. Muito bem, o segundo passo, tá, vai ser verificar se essa linha é totalmente visível ou invisível ou parcialmente visível. São 3 situações que a linha pode ter. Tá? Então, a primeira situação é a seguinte: se a linha é completamente contida na janela, então os dois region codes dela vão ser 0, eles vão ser iguais, e ambos vão ser 0. Essa linha é uma linha que eu posso mandar desenhar, eu não tenho que me preocupar com ela. Tá? Uma linha que está completamente fora da janela é uma linha que vai estar em um daqueles quadrantes e apenas em um. Tá? Se a linha cruza de um quadrante para outro, tá, fica sendo inicialmente indeterminado se ela passa pela janela ou não. Então, o que nós vamos verificar aqui é se a linha está completamente contida em um quadrante. Se a gente pensar assim, eu tenho uma janela pequena e um mundo bem grande e cheio de coisas, a esmagadora maioria dos objetos do mundo vai parar num quadrante só. Então, esse algoritmo é genial por causa disso, porque com apenas esse teste, ele vai descartar uma quantidade imensa de objetos do mundo que não são visíveis naquele momento. Né? Então vamos ver como é que a gente faz isso? E é muito simples. Eu faço isso com E lógico. Tá? Se o meu E lógico for diferente de 0, tá? Então esta reta está completamente fora da janela. O que significa isso? Significa que eu vou ter nos meus dois region codes um na mesma posição, tá? E aí e 0 nas outras, e nesse caso o objeto está num quadrante só. Corto fora. Tá? Muito bem. O que eu tenho que tratar com mais situação onde o objeto vai estar parcialmente visível. Qual é essa situação? Tá? Quando os dois region codes são diferentes, tá? Porém, tá? O region code do início e o region code, o E lógico entre o region code do início e do fim me dão 0. Tá? Eu tenho dois region codes diferentes, mas o 1 não corresponde em nenhuma das posições. Um na primeira posição e um outro region code com 1 na segunda posição, ou alguma outra combinação qualquer, mesmo que tenha mais de um region code ali. Tá? Se o meu E lógico der 0, tá? Então essa reta é diagonal, tá? E esta reta ela vai estar passando por mais de um quadrante e eu vou ter que determinar aonde que ela passa. Tá? Então, é essa situação número 3, que é a situação que o algoritmo agora vai ter que resolver. As outras duas, tá, que a primeira é uma situação rara, tem um objeto todo dentro da janela,
E a segunda é a situação que vai cobrir a esmagadora maioria dos objetos do mundo. Então vamos supor, sei lá, 95% dos objetos do mundo eu matei com as duas primeiras regras. A terceira regra é que poderia cair na situação dos sisteminhas de equações lineares que eu citei antes, mas aqui Cohen-Sutherland também é inteligente porque a gente vai ter casos especiais para cada uma das bordas e a gente vai usar os region codes para determinar qual caso especial eu uso em cada situação. Vamos ver como é que funciona? Tá? Então, o passo 3 é um passo que eu só executo se eu tenho uma linha parcialmente visível. Tá? E aí eu vou ter que calcular as intersecções. Então, a intersecção da esquerda, tá, é uma situação onde o x é conhecido, né? É o x inicial da window, tá? E o y é a minha incógnita. Tá? Então eu tenho um caso especial da equação da reta aqui, onde só o y é desconhecido e o resto é conhecido. E eu só preciso fazer aqui, calcular o delta x entre x1 e o x da esquerda, somado ao y1, e o delta eu multiplico pelo coeficiente angular da reta que eu posso calcular de uma forma muito rápida. Tá? Então, o m. Né? Então é muito simples isso daí. Isso é para m diferente de zero. Tem que tomar um cuidado para a gente não fazer divisão por zero. Né? A intersecção da direita é similar. A única diferença é que o x conhecido é o x da direita da window. O resto eu calculo exatamente do mesmo jeito. O meu delta aqui é o x da direita menos o x1 da reta. Né? Muito bem. O topo é calculado de que forma? No topo, o y é conhecido, é o y de topo da minha window. Né? Eu só preciso calcular o x. E, por fim, o fundo da base também é fácil da gente calcular. Tá? Novamente, eu tenho o y conhecido, o que eu tenho que calcular é o x, aonde a reta possivelmente vai passar pela borda de baixo. Bom, isso aqui já é uma simplificação considerável. Ao invés de eu ter 4 sistemas de equações lineares, eu tenho simplesmente 4 equações de primeiro grau, muito mais simples. Mais simples ainda, porque eu vou analisar os region codes e eu não vou fazer todos esses 4 cálculos para todo o segmento de reta. Tá? O region code vai me dizer quais desses cálculos que eu preciso fazer. Eu vou fazer um ou dois. Um eu faço apenas quando eu tenho um ponto dentro da window e outro ponto fora, e duas intersecções eu vou calcular quando eu tiver os 2 pontos fora. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Tá? Essa heurística ela é um pouquinho mais refinada na prática, vocês vão entender. Então, vamos olhar aqui. A gente tem uma window e nós temos 2 segmentos de reta. Tá? Um completamente fora, mas que atravessa 3 quadrantes. Ele começa no quadrante oeste, atravessa o quadrante nordeste e vai parar no quadrante norte. E um outro segmento de reta que está parcialmente fora, tá? Ele começa dentro da window. Então vamos dar uma olhada como é que a gente usa Cohen-Sutherland para calcular estes 2 segmentos de reta. Tá? Então, eu vou clipar a reta primeiro que o region code 1, tá? O region code do primeiro ponto da reta, ele vai ser 0001, tá? Significa um ponto à esquerda, e o region code 2 vai ser tudo 0, significando que é um ponto dentro. Tá? Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Bom, se eu sei que um ponto está à esquerda, outro ponto está dentro, a única intersecção que eu tenho que calcular é contra a borda esquerda da window. Então, é isso que a gente vai fazer. Tá? Com isso, a gente faz este cálculo aqui. Eu primeiro calculo o coeficiente angular. Tá? Coeficiente angular, vocês aprenderam a calcular, uma coisa muito simples. Tá? Basicamente, vai ser o ΔY dividido pelo ΔX desse segmento de reta. Tá? Nesse caso aqui, o nosso 0,5, a gente já podia de 45 graus. Né? Tá? E aí a gente vai aplicar o quê? A fórmula da esquerda é a única que a gente precisa aplicar, porque o region code é 0.
Só tem o outro region code, que é o region code esquerda. Então eu só preciso aplicar uma fórmula, que é a fórmula esquerda. Se eu tivesse o ponto das diagonais, eu teria que aplicar duas fórmulas, porque eu não sei se a reta vai sair pela borda esquerda, pela borda inferior, por exemplo, para um ponto que está no quadrante sudoeste. Tá? Mas como esse está no quadrante oeste, é apenas um que eu tenho que aplicar. Então, essa heurística é importante você colocar dentro do seu programa. Escolha qual cálculo fazer. Tá? Muito bem. O resultado foi 14,5. Como a nossa window vai de 10 a 20, tá? 14,5 está dentro do intervalo da borda, tá? A gente aceita esse resultado como válido e com isso a gente sabe que o y do ponto de intersecção é 14. O x vai ser o x da esquerda da window e nós calculamos o novo ponto. Tá? A nova linha, então, vai ser aqui 10, 14 e 15 e 17. Muito bem. Essa foi fácil. Não? A outra é um pouquinho mais difícil, mas também não é tão difícil assim. Vamos dar uma olhada lá. Clipando o R2, a segunda reta, que é aquela que estava lá em cima, completamente fora. Né? Só para a gente relembrar, vamos olhar aqui. A reta R2 é essa aqui na diagonal, lá em cima. Né? Essa que a gente agora quer ver. Muito bem. Os region codes vão dar esquerda para o primeiro e topo para o segundo. Isso significa é uma reta na diagonal, ela vem de fora e termina fora. Pode ser que esteja completamente fora, pode ser que corte a window na diagonal no canto superior esquerdo. Então isso a gente tem que determinar, se ela vai cortar ou não. Tá? Então, por isso a gente sabe agora que a gente vai ter que clipar a esquerda e clipar o topo. Então vamos fazer o teste para a esquerda e o teste para o topo. Tá? Eu calculo o coeficiente angular do mesmo jeito que antes. Tá? Delta y sobre delta x. Vai me dar o mesmo 0,5. A gente viu lá no desenho que a inclinação é igual. Tá? E aí a gente vai aplicar a fórmula da esquerda primeiro. Tá? Que é essa fórmula aqui. Tá? O x é conhecido e o y vai ser dado por ΔX com a borda esquerda da window mais o y1. Tá? O ΔX é multiplicado pelo coeficiente angular. Tá? Então, é simplesmente achar o y nessa equação, calcular o y nessa equação, e isso vai me dar 20, vai me dar o quê? Tá? Vai me dar 20,5. 20,5 é maior do que o y no fundo, mas 20,5 não é menor que o y. Olhar o desenho, tá? O ponto de intersecção com o lado esquerdo da window, ele vai ocorrer acima da window. Tá? A window termina em 20 e a intersecção é lá em 20,5. Tá? Então, isso significa, tá, que a gente vai rejeitar. É inválido. Tá? Bom, eu preciso calcular agora o outro ponto que era a intersecção com o topo? Não, né? Se um ponto está fora da window, o outro ponto está fora da window e a minha reta não entrou na window, ela também não vai sair. Eu não preciso fazer o segundo cálculo. Essa é mais uma das vantagens desse algoritmo. Tá? Se o meu primeiro cálculo falha, o segundo também vai falhar, eu não preciso fazer. Tá? Então, esse algoritmo é muito charmoso por causa disso. Ele, com umas poucas operações de cálculo, ele determina muito rapidamente se você vai ou não vai enxergar alguma coisa. E com isso eu descarto essa linha como não visível. Esse é esse desenho aqui, dos dois segmentos de reta que eu tinha. Um deles agora vai ser reprojetado, né, porque ele tem um novo início, para eu poder mandar desenhar em seguida, e o outro eu descarto. Ele não vai aparecer. Como que a gente descarta, como que a gente redesenha, a gente vai discutir no final dessa aula. Uma pergunta
que aparece, o que você faz neste caso, aonde o segmento está saindo pelo canto? É muito simples. Você aplica qualquer uma das duas regras, a primeira delas que tiver na lista, e você vai calcular um valor válido e deu. Não tem problema, não existe uma ambiguidade aqui. Qualquer das duas regras, topo ou direita, serviria aqui para calcular essa intersecção. É isso que está explicado aqui, para você recapitular depois. Tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, Cohen-Sutherland é um algoritmo que foca em heurísticas. Tá? Eu não tenho grande cálculo, a gente tem ali aquela equaçãozinha simples, eu tenho uma reta, eu sei os valores de x, eu sei o y1, eu quero calcular o y para esse 1x aqui que eu usei para calcular o delta, e com isso eu tenho o cálculo do x ou do y, dependendo do valor que eu entro. Tá? Então, algo muito simples, um caso bem especial da equação reta, e é só isso que tem de matemática. Pura e simples heurística. Bom, o que acontece se eu for para o outro lado? Eu disser, não, eu vou pegar as minhas equações paramétricas da reta e eu vou reformulá-las de um jeito bem interessante, aonde eu vou criar uma montoeira de casos especiais e de peças, pedaços de equações, e eu vou trabalhar com esses pedaços de equações como se fossem peças de Lego. E eu vou juntando os pedaços dependendo do que eu quero. Essa é a ideia do Lian-Barsky. Tá? É um algoritmo que ele se baseia num algoritmo anterior, que é o algoritmo de Cyrus e Beck, que vocês não vão ver porque ele não nos interessa. Tá? Lian-Barsky foi publicado em 1984, quase 20 anos depois do algoritmo de Cohen-Sutherland. Tá? Então vocês imaginam o seguinte, Cohen-Sutherland foi um algoritmo que foi tão eficiente, foi uma solução tão boa para o problema, que durante quase 20 anos não existiu nenhuma outra solução, ninguém se preocupou em fazer uma. Não? À medida que a computação gráfica foi se tornando uma coisa mais do dia a dia, em 1984 existia a Apple II, existia Atari, né? Existia um monte de joguinho, e as pessoas estavam procurando novas soluções para a computação gráfica, e aí veio o algoritmo de Lian-Barsky, que a gente vai ver. Então, qual é a ideia por trás do algoritmo de Lian-Barsky? Primeiro, é você reescrever as equações paramétricas da seguinte forma. Tá? O x vai ser igual a x1 mais mi vezes o delta x. Vai ser igual ao y, mi vezes delta y. Tá? E eu continuo tendo as condições, ou seja, se eu pegar os limites x e y da window, cada uma dessas fórmulas da reta reescritas aqui tem que estar dentro do intervalo de tamanho do window. Considerando isso, que criam de Lego. Eles dizem o seguinte, cada uma dessas inequações eles vão reescrever da forma que está aqui embaixo. Tá? Mi P de é menor ou igual a Q de C 1, 2, 3 ou 4. Bom, isso aqui não me diz nada por enquanto, vai dizer a hora que a gente for desenvolver o raciocínio em cima dessa ideia. Tá? Guardem isso aqui apenas ali em mente e vamos dar uma olhada agora. Tá? Os parâmetros P e Q, Lian e Barsky, então definem agora da seguinte forma. Com isso a gente vai começar a entender isso aqui um pouco melhor. Tá? P1 é menos delta x, P2 é delta x, P3 é menos delta y e P4 é delta y. Da mesma forma, Q1 tá, é x1 menos o x mínimo da window, Q2 é o x máximo da window menos x1, o Q3 é o y1 menos o y mínimo da window e o Q4 é o y máximo da window menos o y1. Y1 sempre... Observem que uma reta de 2
pontos, P1, P2, e a gente sempre pega um ponto que nós consideramos o início da reta. Isso é arbitrário. Eu vou mostrar, inclusive, nesse algoritmo aqui para vocês, tá, que tanto faz qual o ponto que eu considero o início da reta. Essa é uma pergunta que às vezes me fazem, pô, mas tem dois pontos, qual é o P1, qual é o P2? Não importa, tá? Vocês vão ver que vai funcionar com os dois. Tá? E agora, a gente tem um conjunto de condições que a gente vai testar, tá? Então, se o P de K for zero, a reta vai estar paralela a um dos limites. Se o Q de K for menor do que zero, ela está fora do limite, e se o Q de K for maior ou igual a zero, ela vai estar dentro do limite. Se o P de K for menor do que zero, a linha vem de fora para dentro, e o P de K maior que zero, a linha vem de dentro para fora. Tá? Isso aqui apenas é uma diretiva, vocês vão ver mais na frente, de como é que eu vou calcular a minha intersecção. Muito bem. Então, vamos supor eu tenho uma reta dessas, tá? Essa reta x1, y1, x2, y2, são os dois pontos verdes nessa reta que está aqui no desenho. E vocês observam aqui, tá? Segmento de reta é o que a gente usa para nós de um ponto de vista lógico. Se eu represento o segmento de reta pela equação da reta, na verdade, eu estou representando uma reta infinita. Isso significa que essa reta na diagonal aqui, tá? Ela vai cortar os limites da window em vários lugares. Na verdade, 4 lugares em vermelho que vocês estão vendo aqui. Tá? Ali, ali, ali e ali. O que o algoritmo de Liam-Barsky me dá, na verdade, são os valores de todas essas intersecções, e eu vou ter uma heurística para dizer o que essas intersecções estão significando para mim nesse momento. Vamos ver? Tá? Então, Liam e Barsky definem mais um parâmetro, além do P, do Q e do K. Tá? Eles definem ainda um parâmetro que eu vou representar aqui para vocês pela letra grega xi, para a gente não fazer confusão, zeta, para a gente não fazer confusão com outros algoritmos e outras coisas que usam diferentes letras ali. Alguns artigos ou alguns livros apresentam essa parte do algoritmo usando uma letra U. U a gente confunde muito fácil com Mi, que significa coeficiente angular na fórmula da reta. É melhor a gente não fazer confusão. Então eu vou usar zeta aqui para a gente justamente ficar mais tranquilo aqui. Então, eu vou ter dois parâmetros, zeta1 e zeta2, que definem que parte que vai estar dentro do retângulo. Tá? Então, o valor de zeta1, tá, é o valor de fora para dentro, é a condição onde P de K é menor do que zero. Então, se eu tiver P de K menor que zero, eu vou calcular o zeta1. Tá? E o zeta1, ele é calculado como? É o maior valor entre o zero e um conjunto de R está para ratio, taxa, tá? De RKs que são válidos nessa situação. Eu sempre vou ter dois ratios que vão ser válidos para qualquer situação. Eu posso calcular 4 diferentes, mas só 2 fazem sentido. Tá? Então, o RK aqui é o Q de K sobre o P de K. Por isso é uma taxa, um ratio. Tá? O valor de zeta2 eu vou calcular quando eu tenho uma situação de dentro para fora. Tá? Ou seja, a minha reta está passando e saindo da window num ponto. Tá? Eu quero ver onde fica esse ponto onde a reta sai da window. Tá? Nessa situação, que vai ocorrer sempre que o P de K for maior que zero, tá? Eu vou calcular o zeta2 como o mínimo, tá? Entre 1 e 2 outros ratios que também vão ser Q de K sobre P de K. Então, a minha taxa, o meu ratio, eu calculo sempre do mesmo jeito. Tá? A forma como eu vou usar esse ratio é que é diferente dependendo de qual situação que eu vou estar enfrentando naquele momento. Tá? E tem mais uma situação, se o meu zeta1 for maior do que o zeta2, a linha está completamente fora. Tá? Bom,
Como é que a gente usa isso aqui? Eu falei para vocês, tá? O algoritmo de Lian-Barsky, ele funciona como um Lego, tá? Então, eu tinha P e Q, eu tinha as fórmulas que me determinam esses P's e esses Q's, e eu tinha dois zetas que também vão ser diferentes, e todas essas coisas eu vou usar para construir um algoritmo que tem uma heurística também, mas é uma heurística simples, tá? E que vai me permitir calcular essas intersecções. Tá? Então, aqui, por exemplo, não está muito detalhado, é um exemplo de um livro, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um exemplo numérico que é melhor do que o desse desenho aqui, tá? As retas que nós já tínhamos antes, tá? E aí vocês vão entender como é que o algoritmo funciona, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, a reta 1, tá? A reta mais baixo, na situação aonde, tá? O P1 é o ponto 512 aqui embaixo. Nesse caso, a gente vai ter uma situação onde essa intersecção aqui é uma intersecção de fora para dentro, tá? E a intersecção no topo da janela, ela é uma intersecção de dentro para fora. Tá? A gente ainda vai ter a intersecção aqui embaixo e a intersecção lá, que não nos interessam nesse momento. Tá? Muito bem. Se eu considerar o ponto P1, o ponto 1517 que está no meio da window aqui, tá? Então, tá? A minha intersecção aqui, a oeste, vai ser uma intersecção de dentro para fora, tá? E a minha intersecção aqui, estranhamente, vai ser uma intersecção de fora para dentro. Tá? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou mostrar para vocês os cálculos tanto começando em 512, quanto o cálculo começando em 1517, e vocês vão ver que eu só preciso aplicar o algoritmo sem ter que pensar muito, tá? E a minha situação no fim de contas vai ser o mesmo resultado, vocês vão ver. Então vamos começar, tá? Pela situação onde o P1 é o P1 do nosso desenho original. Tá? Nesse caso, tá? O P1 vai ser dado por o quê? Menos ΔX, que é menos 15 menos 5. O P2 é ΔX, que então, obviamente, dá 10. Tá? O P3 é o menos ΔY, que é menos 17 menos 12, vai me dar menos 5. Tá? O P4 é o ΔY, que vai me dar, então, 5. Nesse caso, tá? Os valores estão simétricos, vocês vão ver que se eu inverto o cálculo, tá? Eu não vou do jeito que está aqui. Tá? Muito bem, o Q1 é o x1 menos o x mínimo, tá? Que vai me dar 5 menos 10, vai me dar menos 5 também. Tá? O Q2 é o x máximo menos o x1, vai me dar 20. O Q3 mínimo é 10 menos 12 menos 10, vai me dar 2. Tá? E por último, tá? Eu tenho o Q4, que é o y máximo menos o y. 8. Muito bem, então eu tenho menos 10, 10, menos 5, 5, menos 5, 22 e 8 são valores que eu agora vou jogar naquelas outras fórmulas que eu tinha antes ali. Tá? Então, eu vou começar calculando o Z1 para ver se tem uma intersecção de fora para dentro. Tá? Muito bem. Então, eu vou, para calcular o Z1, eu vou pegar P1 e P3, tá? E vou verificar, tá? Se é menor do que 0. E vou calcular o R1, R3, e depois eu vou calcular, então, finalmente o Z1. Tá? Então, o R1 é Q1 sobre P1, tá? Que vai me dar menos 5 sobre 10. Tá? Vou calcular o R3, que vai me dar P3 sobre P3. Um dá 0,5, o outro 0,4. E agora eu tenho
teste onde o zeta1 é o máximo entre 0 e esses dois ratios. Tá? O valor vai me dar 0,5. Substituindo na equação paramétrica, tá? Para x e para y, eu vou ter o quê? O x me dá 10, que é o que a gente já sabia, é a borda esquerda da window. Tá? E o y vai me dar 14,5. Esse a gente também já sabia porque a gente calculou antes com Sutherland, mas é uma novidade e é um válido. Tá? Então, isso aqui é aceitável. Tá? x1, o mi eu tenho que ter calculado, né? Tá? E o ΔX. ΔX de novo aqui. Tá? Só para vocês relembrarem quais são os valores que eu estou utilizando aí. Tá? Então, o coeficiente angular da reta eu tenho que ter calculado. Tá? Eu preciso usá-lo aqui nessa fórmula, tá? Nessa formulazinha aqui, que é a fórmula da reta. Muito bem. Tá? Vamos calcular agora a intersecção de dentro para fora. Tá? Nesse caso, eu vou usar os dois valores que são maiores que zero, que é P2 e P4. Tá? E eu vou... Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. Quando eu calculo zeta1, eu pego os valores que são menores que zero. E quando eu calculo zeta2, eu pego os valores que são maiores que zero. Isso não estava lá antes, quando eu descrevi as minhas peças de Lego, mas é isso que a gente faz. Tá? Eu falei para vocês, a gente sempre vai calcular dois ratios. Qual ratio exatamente eu vou determinar na hora que eu estou fazendo o cálculo. Tá? Eu pego para o zeta2 os maiores que zero e para o zeta1 os menores que zero. Muito bem. Então agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar e calcular os ratios. Eu vou ter, então, um ratio de 2 de 1,6 no segundo. Tá? São o R2 e o R4. Muito bem. Agora eu substituo os dois valores nessa fórmula do mínimo. Deu 1. Se dá 1, significa o quê? Essa intersecção não existe. Então eu rejeito esses valores. O resultado disso, o que é? Eu tenho uma intersecção, e essa uma intersecção é com a borda oeste da window, e esse é o novo valor. Ele fica igual. Muito bem. E como é que fica? Mas é o contrário. Eu começo pelo ponto que estava mais em cima, lá na minha reta antes, o ponto 15, 17, e eu vou descendo. Para isso, eu vou calcular de novo os meus P's e os meus Q's. Observem que agora eu não tenho aquela simetria bonitinha que eu tinha antes, então não tem que dar sempre aquela simetria de valores. Tá? Observem mais lá embaixo, os valores são bem diferentes, são 5, 10, 7 e 3. Em cima, 10 e menos 10, 5 e menos 5. Tá? Tudo bem, ali eu sempre vou ter isso. Tá? Muito bem, vamos começar então aqui. Tá? Então, para eu calcular o zeta1, eu tenho que pegar os valores que são menores que zero. Nesse caso, eu não vou pegar P1 e P3 como eu peguei antes, eu pego agora P2 e P4. São esses os dois valores que são menores que zero. Tá? Então, por isso que eu fiz esse exemplo, tá? Com a mesma reta, mas uma vez começando de baixo e a outra vez começando de cima, que é para você entender, né, que os P's e os Q's que eu uso na hora que eu monto a minha fórmula aqui são diferentes dependendo dos valores que tem na reta. Mas sempre vão ser 2. Tá? E para o zeta1 sempre vão ser os negativos, e para o zeta2 sempre vão ser os positivos. Tá? Muito bem. Eu calculo R2 e R4, então, já que eu peguei P2 e P4. Eu vou ter menos 1 e menos 0,6. Tá? E com isso, o meu zeta1 é o máximo entre 1 e esses dois ratios. Tá? Como o meu máximo deu 1, eu rejeito essa intersecção. Tá? Eu não tenho um valor de fora para dentro. Tá? Muito bem. Agora vamos para o zeta2, de dentro para fora. Tá?
Eu pego os valores positivos, que nesse caso são P1 e P3, né, ali, que me deram 10 e 5. E eu vou calcular o R1 e o R3 agora. Né? O R1 vai me dar 0,5, o R3 vai me dar 1,4. Né? E aí eu jogo agora na fórmula do mínimo entre 1 e esses dois valores. Né? E o meu resultado é 0,5. Tá? Vocês estão vendo que essa fórmula do mínimo e do máximo, tá? O mínimo eu boto 1 na esquerda, tá? E no máximo eu tenho 0. Tá? A minha ideia o que é? Eu sempre quero chegar em algum valor que é diferente de 0 ou de 1 ali. Tá? Então eu peguei, agora eu cheguei em 0,5, nesse caso eu vou aceitar essa intersecção como uma intersecção válida. Sempre que me cai o valor vermelho, o valor da esquerda, 0 ou 1, dependendo se é o mínimo ou máximo, tá? Eu rejeito. Tá? E aí agora eu posso substituir na equação paramétrica, tá? Aonde, novamente, eu tenho 10, que a gente já sabia, e eu tenho o 14,5, que supostamente é novidade. Tá? Então, tá? Voltamos aqui. Está mais para vocês usarem o PowerPoint do que a gente. Tá? Então, esse é o Lian-Barsky. Tá? Como eu falei para vocês, entender o raciocínio de Lian e Barsky ao montarem esse algoritmo não é tão trivial. A gente tem que olhar as equações, pensar e ver como é que eles fizeram. Mas, para implementar, tá, o algoritmo de Lian-Barsky ele é muito mais curto do que o algoritmo de Cohen-Sutherland, não tem aquela heurística toda, então ele, sob muitos aspectos, é um algoritmo mais fácil de você implementar. Tá? Agora nós vamos para o Nicol-Lee-Nicol, que usa uma coisa bem diferente. Tá? Então, Cohen-Sutherland usava os quadrantes dos pontos para descartar um monte de retas e depois calculava algumas intersecções. Tá? O Lian-Barsky, ele fazia uma representação de aspectos de todos os segmentos de reta, tá? E aí usava uma fórmula para saber se era para descartar ou não aqueles segmentos de reta. Tá? O Nicol-Lee-Nicol, ele funciona diferente. Né? Ele não trabalha nem com uma versão modificada da equação da reta e nem com uma heurística de pontos. O Nicol-Lee-Nicol, ele se baseia numa comparação de coeficientes angulares. Como é que ele faz isso? Tá? A ideia é a seguinte, eu não vou nem ler esse algoritmo aqui para vocês, a gente já vai ir para um desenho para vocês entenderem. Tá? Então, aqui vocês estão vendo 3 possíveis relacionamentos que um ponto pode ter. Ele pode estar dentro, quadrantes tá como aqui, tá? Num dos quadrantes diagonais. Tá? Dependendo de onde ele estiver, tá? Se nós traçarmos retas de todos os vértices da window para o ponto, nós vamos ter 4 retas, tá? Que vão cruzar as bordas da window em diferentes lugares, tá? E nós vamos ter uma 5ª reta, que é a própria reta. O que a gente vai fazer é comparar os coeficientes angulares e ver aonde que cai a reta principal em relação a esses coeficientes angulares. Então, por exemplo, tá? Para um ponto dentro, tá? Você está vendo aqui, tá? O ponto está lá dentro, é um dos pontos do segmento de reta, né? E eu vou simplesmente traçar aqui 4 retas para todos os vértices da window. E depois eu vou comparar os coeficientes angulares dessas 4 retas com o coeficiente angular da própria reta, onde P1 é um ponto. Tá? Se P1, como nessa situação aqui, está simplesmente à esquerda da window, eu vou fazer 4 retas diferentes. Tá? Elas vão se comportar de forma diferente em relação às bordas da window. Tá? Se eu pego as diagonais, eu vou ter situações como essas duas aqui. Tá? Mas eu sempre tenho isso. Eu tenho um ponto e eu tenho situações, tá? Aonde eu tenho 4 retas. Então, o que o algoritmo de Nicol-Lee-Nicol ele pede
do programador. Então, a gente vai calcular os coeficientes angulares de um dos pontos do meu segmento de reta que eu quero clipar, e a outra extrema é vértices da minha window. E aí eu calculo o coeficiente angular de cada um desses. Qual é a vantagem disso? Na hora de eu fazer as comparações, eu vou comparar com escalar, simplesmente um número, que é o coeficiente angular. Então, eu vou simplesmente comparar essa inclinação da reta e vou verificar aonde está. O mais fácil disso, tá? Então eu tenho essa inequação aqui, tá? Aonde a inclinação do meu segmento de reta vai acabar entre dois daqueles 4 segmentos de reta que eu calculei, e aí eu sei aonde que corta dependendo do tipo de segmento de reta. Observem que eu dei nome aqui, tá? Eu dei nome para esses segmentos de reta, tá? E é isso que a gente vai ver. Então, a forma mais simples, tá, é a gente fazer um exemplo, tá? Então vamos dar uma olhada no exemplo. Por exemplo, essa reta aqui. Eu quero saber como clipar esta reta. Muito bem, eu escolho um dos pontos, eu vou pegar o ponto do alto, está mais longe, e eu vou gerar 4 segmentos de reta, que são segmentos ligados os 4 vértices da window. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o cálculo do coeficiente angular. Então, vamos supor que eu tenho valores aqui. Tá? E aí, eu calculo primeiro da reta P1BL, tá? Bottom left, tá? O ponto. Depois, eu calculo a reta P1 top left, tá? Que vai me dar menos 4. Muito bem, agora eu vou calcular P1 top right, vai me dar 0,363, quase na horizontal. Aí eu vou calcular P1 bottom right, tá? Que vai me dar 1,27, alguma coisa parecida, próxima, tá, disso. Muito bem, e agora? Bom, agora eu calculo o coeficiente angular da minha reta P1, P2. Que vai me dar 1,083. Muito bem. E agora? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente comparo valores. Tá? E eu chego à seguinte conclusão. A inclinação dessa reta, tá? Ela vai estar entre P1TR e P1BR. Tá? Ela está entre esses dois valores aqui. Então, com isso eu sei, tá, que eu tenho intersecções entre norte e leste, e são essas que eu tenho que calcular. Norte, o y é conhecido, então eu vou aplicar a fórmula aonde eu tenho que achar o x. Tá? E a leste, o x é conhecido, eu tenho que aplicar a fórmula aonde eu vou ter que achar o y. Então, novamente, a gente não escapa de, em algum momento, aplicar essas duas fórmulas da equação da reta. Tá? Mas, assim, sempre esses algoritmos, eles te levam para uma situação onde você trabalha só com esses casos especiais, onde achar o outro valor. Tá? Muito bem. Agora, tá? O que a gente vai fazer? A gente só precisa agora determinar, tá, se os valores que eu calculei são valores que estão sobre as bordas da janela ou não. Né? E é isso. Se o valor estiver fora da borda da janela, é uma reta que, na verdade, não cruza. Né? Se o valor estiver dentro da borda, eu tenho ali uma intersecção e eu posso redefinir o meu segmento de reta. E é isso. Né? Bem simples. Né? Então, essa parte do cálculo aqui é um pouquinho mais complicada, mas também ela é relativamente simples. Né? E é isso que a gente faz. Tá? Muito bem. Então,
Esses algoritmos, eles funcionam quando as minhas windows são retangulares. São situações muito específicas. É difícil você ter uma window não retangular, mas pode acontecer. Existem dois enfoques possíveis para você fazer isso. Tá? Se você tiver regiões que são côncavas, tá? Um pentágono, um hexágono, etc., tá? Eu posso trabalhar de uma forma muito simples. Tá? Perdão, são... Tá? A situação, como um hexágono, um pentágono, etc., a situação é muito simples. Eu posso aplicar Lian-Barsky sem problemas. Tá? Eu só preciso fazer umas pequenas modificações no algoritmo. Então, eu posso trabalhar com uma window, por exemplo, que é um hexágono. Tá? A gente, na prática, não faz isso, mas é possível de fazer. Fica mais complicado se eu tiver uma região... Pode entrar e sair de novo. Né? É bem mais difícil a gente determinar isso. Né? Então, olha aqui um exemplo, tá, de um polígono onde eu tenho uma concavidade. Esse canto à esquerda, à direita em cima aqui, tá, é uma concavidade. Uma reta que vem lá de cima, ela pode passar na diagonal aqui em cima, sair do polígono aqui, entrar da window aqui, entrar de novo nessa pontinha aqui e sair de novo lá embaixo. Tá? Então, se eu aplicar qualquer daqueles algoritmos que nós temos ali, tá, para uma window com um formato desses, uma window com uma concavidade, tá, nenhum dos algoritmos vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer? A gente determina aonde que está a concavidade, e isso a gente pode fazer através do produto cruzado de todas as bordas da window. Tá? Considera um vetor, percorre no sentido anti-horário e faz o produto cruzado de cada um. A gente está vendo aqui nessa caixinha em azul. Né? Lembra que um vetor tem dois tipos de produtos que você pode fazer num vetor. O produto escalar, que é o que a gente normalmente usa para um monte de coisa, física, álgebra linear, etc. E tem o produto cruzado, que é mais raro. O produto cruzado tem um detalhe. Com sinal, dependendo, tá, do que você... Qual é o ângulo entre um vetor e outro, que é maior do que 180 graus, o teu valor, o resultado vai ser negativo. Correr isso aqui, tá? E a hora que a gente acha um produto cruzado que é negativo, nós achamos um ponto onde há a concavidade. Tá? Aqui no caso entre E2, E3 e E4. Tá? Muito bem. Então, o que eu sei? Eu sei que esse ponto da concavidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos dois vetores que se encontram ali e simplesmente prolongá-lo até ele cruzar a borda da window de novo. Tá? Por exemplo, assim. Tá? Eu peguei aqui, no caso, tá, o E2, que foi o primeiro vetor pelo qual eu passei. Tá? E agora, que é octágono, tem 5 lados, né? Tá? A outra window que é um triângulo. Tá? Uma window de 5 lados e uma window triangular podem ser resolvidas por Lian-Barsky. Eu trato cada um desses dois pedaços como uma window separada. Essa é a minha forma de resolver esse assunto. Tá? Um outro método é o método da rotação. A gente pega e rodando a minha window, alinhando sempre um dos lados com o eixo X e vejo se deu algum ponto com Y negativo. A hora que eu acho um ponto com Y negativo, né, um dos dois vetores que saem desse ponto vai cruzar o eixo X e é esse o ponto aonde eu posso dividir esse polígono em dois. Tá? Isso tudo parece extremamente complicado, mas observem que isso eu faço uma única vez com a minha window quando eu inicializo a window. Depois eu não preciso fazer nunca mais. Tá?
Então não é uma coisa que vai ocupar muito tempo de cálculo computacional. Né? Isso pode ser usado também quando a gente vai fazer clipping de polígono, mas a gente tem formas mais inteligentes de fazer que nós já vamos olhar. Tá? Então, tá, a próxima etapa é o clipping de polígonos. Então, eu poderia considerar um polígono como uma coleção de segmentos de reta, tá? E simplesmente sair clipando. O problema é que eu preciso, principalmente depois, lá no 3D, tá? Um polígono vai ser uma face, uma faceta de algum objeto. Tá? E eu preciso tratar esse polígono como um único objeto, mesmo que ele se divida. Então, dê uma olhada nessa situação de clipping aqui, que está nesse desenho. Tá? Eu peguei esse polígono aqui, e a hora que eu clipo, o que é o meu resultado? Eu dividi o polígono em dois. Tá? Então, enquanto eu só estiver desenhando linhas, não é grande problema. Tá? A hora que eu estiver trabalhando com uma coisa um pouco mais complexa, eu quero que isso seja continue sendo um objeto. Tá? Então, tem várias coisas que precisam ser consideradas se eu faço clipping de um polígono e ele é clipado desse jeito aí e sobram, por exemplo, dois pedaços. Mesmo quando o polígono está no canto, tá? Tem várias coisas a serem consideradas. Então, tá? Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Tem dois algoritmos principais para fazer isso, o mais antigo e o mais conhecido. Tá? Então eu quero que esse polígono continue como um polígono. O algoritmo mais antigo e mais conhecido, tá, é o algoritmo de Sutherland-Hodgman. A grande maioria dos livros de computação gráfica traz esse algoritmo descrito de uma forma muito superficial, tá, e a gente vai ver daqui a pouquinho um problema que acontece quando o algoritmo é mal descrito. Tá? Quando eu tenho um exemplo como essa estrela, tá, é muito fácil, tá, eu fazer, tá, o clipping desse polígono. Eu simplesmente clipo, deixa eu ver aqui qual é a próxima transparência, tá? Eu simplesmente clipo o polígono contra as arestas. Então vamos dar uma olhada aqui nas minhas situações. Tá? O que eu vou olhar? Eu vou olhar cada par de vértices adjacentes do polígono, tá? E eu vou passar um cortador, um clipador de linhas. Tá? Se eu pegar essa descrição e aplicá-la simplesmente de uma forma naif, ingênua, eu vou ter o que está aqui. Tá? Por exemplo, aqui, tá? Eu vou pegar o vértice, eu vou começar a passar por esse polígono rodando, então, ao eu ir do vértice 1 para o vértice 2, tá? Eu simplesmente clipo aqui e marco um ponto, tá? O V1', que vai ficar aqui. Quando eu vou do vértice 2 para o 3, eu não clipo nada. Quando eu vou do 3 para o 4, eu vou fazer o clipping aqui, nesse ponto, e gerar um vértice V3'. Do V4 para o V1 eu também não clipo nada. Agora o que eu tenho que fazer? Eu ligo o V3' com o V1' e eu tenho um novo polígono, né? E o que acontece, tá, quando eu tenho um polígono na borda? Tá? Se eu fizer isso dessa forma ingênua, tá, o meu resultado vai ser o quê? Eu vou acabar ligando o quê? Eu vou ter um vértice 2' aqui, eu vou sair ligando ele direto com o vértice V1' lá. Eu vou transformar esse meu quadrilátero aqui num triângulo, tá, e vou deixar fora um pedaço. Tá? Então, a gente tem que tomar o cuidado do seguinte: eu vou clipar contra a reta toda e não contra o segmento de reta, e eu vou considerar cada parte. Então, eu começo com oeste. Por exemplo, aqui eu clipo V1 para V2, beleza. Clipo V2 para V3, beleza. Clipo o V3. Tá? Na verdade, eu não clipo o V2 para V3, porque eu estou clipando primeiro contra essa reta. Tá? Saio no V3, vou para o V4, e aí sim eu produzo um V3', tá? E volto para o V1. Fiz uma volta do polígono e termino com esse subpolígono aqui, que ainda não está completamente clipado. Tá? Eu vou ter que clipar mais.
Agora eu vou para a próxima reta e clipo contra a próxima, que pode ser fundo, por exemplo. Eu vou clipar contra fundo e aí sim vai me sobrar só o clipping interno. Tá? Então essa questão é muito importante, como a gente interpreta Sutherland-Hodgman, e a interpretação é essa. Tá? Eu clipo o polígono contra a borda inteira. Tá? Bom, isso aqui é meio ineficiente se eu tiver um polígono lá fora, porque não vai clipar nada. Né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Tá? De qual algoritmo de clipping de linhas que eu vou usar, de preferência algum que descarte de cara o polígono se ele estiver longe num quadrante lá. Então Cohen-Sutherland, por exemplo, é interessante para eu usar em conjunção com Sutherland-Hodgman, tá? De maneira que eu justamente não tenha problemas com isso. Tá? O Weiler-Atherton, por outro lado, é um clipping bem mais interessante, tá? Porque ele funciona numa única passada e ele tem duas regras. Tá? Eu vou processar o polígono no sentido horário e eu vou fazer o seguinte. Tá? Para um par de vértices de fora para dentro, tá? Eu vou seguir a borda do polígono, e para um par de vértices de dentro para fora, eu vou seguir a borda da window. Tá? Então, eu não caio naquele possível erro, tá, do Sutherland-Hodgman de eu cortar um troço porque eu estava fazendo pontos em cima do polígono só. Tá? Eu tenho uma heurística para quando eu sigo a window e quando eu sigo a borda. Tá? Nesse caso aqui, ó, tá? É uma coisa bem interessante, porque eu vou começar com V1 lá em cima, tá? Eu vou seguindo, aí eu vou fazer um ponto, vou criar um ponto intermediário aqui, eu estou vindo de fora para dentro, tá? Lá dentro eu não clipo nada, de dentro para fora eu vou criar o ponto V3, vou deixar ele ali, e vou continuar até achar um lugar onde eu cruzo a window de novo. No caso, eu achei o ponto V4. Tá? Aí eu junto o meu V4 linha aqui, né? Aí eu junto o V3 linha com V4 linha e digo que esta é a borda do polígono e continuo, vou para o ponto V5, onde eu não faço nada, vou agora para o ponto V6, eu tenho um novo cruzamento aqui, né? E aí eu continuo pelo polígono, vou para V6, volto para V1 e eu terminei. Então, o meu último ponto gerado foi o V5', e eu sei que eu vou ligar agora o V5' com o primeiro que eu gerei, que foi o V1', ali em cima. E com isso, eu gerei um novo polígono, aonde um pedaço desse polígono tem área 0. E é isso. Tá? Então, o clipping de curvas, a gente tem várias possibilidades, a gente não vai entrar nelas agora. O clipping de texto, tá? Eu tenho também várias possibilidades, ou o texto inteiro, ou letra a letra, tá? Ou palavra a palavra, ou letra a letra. Hoje em dia, que a gente usa fontes vetoriais, é muito fácil eu fazer um clipping de texto, tá? Porque com a fonte vetorial eu consigo clipar uma letra nos mínimos detalhes. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora, num videozinho, usando o próprio PowerPoint aqui, para vocês entenderem as possibilidades de clipping de texto. Não precisam se preocupar, vocês não vão ter que implementar. Vamos só olhar esse vídeo agora aqui, para matar a curiosidade. Então eu vou exemplificar o clipping de texto e de letras, usando o LibreOffice Impress aqui e um slide antigo da disciplina. Esse aqui era o layout dos nossos slides da disciplina antes. Agora a gente adaptou para ficar naquele fundo do vídeo. Então o que acontece quando eu vou clipar? Então, existem 3 técnicas diferentes de clipping de texto. É eu clipar o texto inteiro, sim ou não. É a técnica mais primitiva possível. Então, se eu fosse subir aqui, por exemplo, computação gráfica desapareceria, porque o texto, a palavra computação desapareceria, porque uma parte do texto está fora da minha viewport, né? Só para vocês
perceberem aqui, né, o que é a viewport aqui do LibreOffice Impress. É, a princípio, essa área aqui, que é a área de desenho, a área que você tem para projetar as suas transparências, os seus slides. Isso aqui é a viewport, né? Então, vamos aumentar isso aqui. E o que a gente vê aqui? Tá? A gente vê que não desaparece nem a palavra, nem uma letra. Então, o segundo tipo de clipping é você clipa a letra toda. Tá? Também não acontece. Então, sistemas mais modernos, eles usam o clipping dentro da letra. O que acontece aqui? Se você tem um fonte mais antigo, daqueles fontes que é um fonte de bitmap, na verdade, cada letra é um desenho, não? É um mapa de bits, e você pode fazer clipping de pontos para clipar essa letra. Se é um fonte mais moderno, que é um fonte vetorial, na verdade você tem uma descrição na forma de vetores, curva, reta, etc., do que é o desenho desta letra aqui. Então, também é clipado como se fosse um desenho. Isso aqui lá embaixo vai gerar um polígono, ou é um algoritmo que, com base no polígono, gera um conjunto de pixels, né, dependendo da ampliação. E aí você pode fazer o clipping em cima desses pontos aqui sem nenhum problema. É a mesma coisa que acontece no clipping, por exemplo, de uma imagem. Aqui você está vendo aqui que o símbolo do nosso grupo de pesquisa continua ali, só desaparece uma parte. É a mesma coisa, né? Em princípio, uma imagem de bitmap nada mais é do que um conjunto de pontos, e quando você for fazer o clipping de um bitmap, que é um assunto que a gente nem tocou nas aulas de clipping, você simplesmente vai clipar isso aqui ponto a ponto. Né? A imagem é renderizada com diferentes resoluções, gera um mapa de bits de diferentes quantidades de pixels, né? E esses pixels são individualmente clipados na hora que é feita a clipagem dessa imagem aqui. Né? Então, texto e bitmaps, tudo no fim acaba sendo uma clipagem em cima dos pixels gerados, tanto pelo modelo de mapa de bit da fonte, quanto pelo modelo vetorial da fonte, ou pela própria imagem em bitmap. É isso, é uma coisa bem simples e não faz sentido aqui na disciplina de computação gráfica a gente se ocupar desse assunto, por isso eu restringo a explicação destes clippings a simplesmente essa demonstração com a própria ferramenta que a gente usa para preparar as transparências da aula. Assim vocês veem uma figura conhecida e vê como é que o clipping age sobre essa figura conhecida. É isso aí, vamos voltar ao finalzinho da aula e ver o exercício. Muito bem, então vocês viram tudo. Ele funciona para sistemas Windows múltiplos, tá? A gente trabalha como se a gente estivesse trabalhando com tá? A gente só estende isso. Tá? Não é uma coisa muito importante para vocês agora. Tá? Vamos para o trabalho. Tá? Então, o trabalho vai ser resolvido de uma forma muito fácil. A ideia é que vocês implementem um sistema gráfico interativo. Tá? Vocês vão implementar duas versões do clipping de reta, o clipping de pontos, e uma versão do clipping de polígono. Vocês podem escolher qual quiserem. Tá? E vocês vão modificar a viewport de vocês da seguinte forma. Tá? Como vocês estão vendo aqui, a viewport de vocês vai ser um pedaço dentro, tá, do canvas de vocês. Por que isso? Para evitar que justamente esse clipping que o canvas de vocês vai fazer esconda defeitos do clipping de vocês. Então vocês vão definir uma área que fica 10 pixels para dentro da viewport para vocês realizarem o clipping de vocês. Tá? É isso aí, gente.